Olá, eu sou o Dr. Alexei Petra dos Santos, médico oncologista em Porto Alegre, presidente do INTES e da AIRAS, Aliança Internacional para a Redução de Agravos em Saúde. E hoje serei o moderador do videocast do INTES. Nós vamos falar sobre a importância do Novembro Azul, o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, sobre novas tecnologias e avanços, do diagnóstico ao tratamento do câncer de próstata. Vamos falar ainda, adicionalmente, no papel da medicina nuclear nos tratamentos dos tumores masculinos, experiências globais em medicina nuclear e novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos mundo afora. Então é um programa bastante extenso, intenso e que conecta América do Norte, Oceania, América do Sul. A ideia é que esse é muito plural nas nossas discussões. Está presente aqui comigo no estúdio a curadora desse programa, a doutora Cristina Matsushita, médica nuclear do INCER, Instituto do Cérebro da PUC. Como convidado online e atualmente no Dana-Farber, em Boston, Dr. Eduardo Bischoff, médico oncologista de Porto Alegre, do Hospital da PUC-RS e do Grupo Oncoclínicas. E também online o Dr. Daniel Melec, urologista do Grupo Hospitalar Conceição e membro do Corpo Clínico do Hospital Moinhos de Vento e da Santa Casa de Porto Alegre. Pessoal, sejam muito bem-vindos e eu vou começar convidando aqui a minha colega a nos explicar duas coisas que acho que são essenciais para a sequência da nossa discussão. Quais são os conceitos de medicina nuclear, né? O que é medicina nuclear para o médico não da medicina nuclear, e o que é teradiagnóstico, aproveitando todas as suas andanças na Europa e principalmente na Austrália. Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes. É muito importante para a gente falar um pouco sobre a medicina nuclear e poder ampliar um pouco mais o conhecimento de todos a respeito da especialidade. Então, a medicina nuclear ela é uma especialidade médica, ela é de acesso direto, a gente não precisa fazer clínica ou radiologia antes, como muitos pensam. E aí a gente trabalha principalmente com a parte diagnóstica e faz também algumas terapias. Então, nós trabalhamos normalmente juntamente com a radiologia. A diferença dos nossos exames é que o nosso paciente emite radiação para o nosso equipamento, enquanto a radiologia é o equipamento que emite radiação, que passa o paciente, né, que transpassa o paciente e faz a imagem. Então, na medicina nuclear, nós trabalhamos com material radioativo não selado. O que é isso? Diferente da radioterapia, que você tem um material radioativo dentro de uma cápsula, na medicina nuclear, nós injetamos esse material radioativo na corrente sanguínea do paciente, ou a gente dá para o paciente beber mesmo. Esse material radioativo, ele normalmente vem acoplado a uma substância que mimetiza alguma coisa que a gente já tem no corpo. Então, depende daquilo que eu quero estudar. Por exemplo, o FDG, que é o radiofármaco mais comum que a gente tem para usar para o PET-CT, né? O FDG ele é um análogo da glicose, então ele é como se fosse um açúcar marcado com material radioativo, que é o flúor, que a gente injeta no sangue do paciente, espera o corpo do paciente metabolizar esse radiofármaco, que a gente chama, né? E depois a gente faz as imagens. Então, é o paciente que emite radiação para o equipamento e por isso as nossas imagens acabam sendo um pouco mais devagar do que uma tomografia computadorizada, por exemplo, né? Por isso que nossos exames acabam demorando um pouco mais. Os nossos exames, eles podem ser somente eles, como, por exemplo, uma cintilografia ou um PET scan, que a gente fala, e ele pode ser associado, fusionado com algum método de imagem da radiologia, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Então, quando a gente tem esses dois métodos juntos, é o que a gente chama de método híbrido de imagem. Então, a gente tem a medicina nuclear junto com a radiologia, quando a gente tem um PET-CT ou um SPECT-CT, por exemplo. E a parte de teranóstico, o conceito de teranóstico, essa palavra teranóstico é uma palavra nova. O conceito é um conceito bem mais antigo. A medicina nuclear, ela surgiu no mundo com o câncer de tireoide,
né, com a iodoterapia, que a gente utilizava o iodo 131 para poder fazer as imagens e o iodo 131 numa quantidade maior para poder fazer o tratamento. Isso é o teranóstico. O teranóstico é aquele conceito de que a gente trata tudo aquilo que a gente vê. Então, a gente utiliza a mesma substância ligada a diferentes traçadores radioativos hoje, né? Diferente do iodo 131, que a gente utilizava antes para fazer imagem e fazer o tratamento, hoje a gente tem materiais radioativos que são menos... tem uma atividade menor, então eles acabam irradiando menos o paciente para a gente poder fazer a imagem, e eles têm uma emissão normalmente de fótons de radiação gama para poder fazer as imagens. E a gente usa outros traçadores que têm emissão de pósitrons ou emissão de alfa, né, de emissores beta ou alfa, para a gente poder fazer o tratamento. Então, o teranóstico vem de de tratamento e gnóstico de imagem, de diagnóstico. Por isso que a palavra teranóstico. A gente trata tudo aquilo que a gente vê. Tu achas que a palavra teranóstico, nesse cenário, onde eu consigo fazer um exame de análise e mostrar que existe captação, ou que existe, no caso do PET-CT, uma hiperexpressão do marcador, e se ajusta ao marcador um elemento radioativo capaz de tratar células neoplásicas. Eu acho que a palavra teranóstica rima com a palavra personalizado, nesse sentido, dizer que eu vou fazer um tratamento mais ajustado e personalizado para aquele paciente em questão? Com certeza. Eu sou suspeito para falar que eu sou médica nuclear, né? Então, assim, eu acredito que a medicina nuclear é o futuro da medicina. A medicina nuclear, ela tem cada vez mais personalizando os tratamentos e cada vez mais nos fazendo entender as doenças, né? Olha, a gente vai falar hoje sobre o câncer de próstata, o tanto que o câncer de próstata mudou a partir do momento que passou a existir o PET-CT com PSMA. Né? A gente está cada vez mais entendendo mais o câncer de próstata e conseguindo mudar alguns guidelines, algumas formas de tratar o paciente, trazendo uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. Mas assim, fique tranquila que o doutor Eduardo e o doutor Daniel também acreditam e têm certeza que a oncologia e a urologia também são o futuro da medicina. Aqui todos vocês, eu tenho certeza que acreditam nisso. Quando a gente fala, uma pergunta para finalizar esse primeiro bloco aqui, quando a gente fala em futuro da medicina, se imagina automaticamente algo que não está disponível ou que dependa ainda de inserção tecnológica no nosso meio. Esses exames e avançando para o tratamento, a terodiagnóstica já está disponível no nosso meio? Já. Nós já temos alguns métodos de teranóstico, né, tanto para o câncer de próstata quanto para outros tipos de cânceres, já no nosso meio. No Brasil, inclusive, não é só no exterior, mas a gente tem muito mais para vir. Né? Nós temos vários estudos que estão sendo feitos para trazer outros tipos de radiotraçadores para a gente. Inclusive, o que está sendo mais falado hoje na própria oncologia para o tratamento, que são os inibidores de PARP, a gente tem tido cada vez mais publicações de inibidores de PARP marcados com materiais radioativos, tanto para fazer imagem quanto para fazer o tratamento. Perfeito. Eu vou continuar depois, porque esse tema é muito interessante, mas eu queria abrir um pouco para o Dr. Eduardo Bischoff, que está ansioso lá em Boston para nos contar as diversas novidades dos ambulatórios e do acompanhamento dele focado em uro-oncologia e, em especial, hoje nos interessando e nos endereçando alternativas para o tratamento do câncer de próstata. Eduardo, nos conta aí o que mudou na tua perspectiva aí desse momento, desse observership que tu está vivendo. Buenas, boa noite a todos. É um prazer inenarrável de estar entre amigos aqui nessa iniciativa do Índice e agradeço aos apoiadores também, mas junto com a doutora Cristina, com quem
trabalhamos em parceria, em conjunto, dentro do Instituto do Cérebro e nossos tumor board de urologia, Dr. Alexei, que dispensa comentários, um grande parceiro, um grande mentor na nossa carreira, também o Dr. Daniel Melek, que é um grande parceiro e amigo, que recentemente começou a entrar para o nosso time também e tem trabalhado em conjunto conosco, então fico muito contente de estar com vocês nessa noite, né? Eu tenho o prazer de estar aqui num observership no Dana-Farber, numa parceria da empresa em que eu trabalho, junto com o Centro de Oncologia, referência em pesquisa e cuidado de paciente oncológico da Universidade de Harvard. Então, eu fico muito feliz de estar em Novembro Azul, nesse momento aqui, embora possa estar, de certa forma, não estando presente em várias atividades presencialmente que eu queria estar aí na nossa terra, mas logo a gente está de volta, né? Eu acho super importante esses momentos para lembrar de coisas que são fundamentais, né? 1 em cada 9 homens vai ter câncer de próstata, né? Isso é um fato. Apesar de todas as discussões que a gente já viu em Novembros Azuis, desde a época da minha faculdade, isso já faz tempo, eu acho que não pode ficar preso a essa discussão dicotômica de devemos ou não devemos realizar o rastreamento do câncer de próstata. Quando o fato é que, apesar de todas as tecnologias, todas as inovações que a gente vê, e aqui a gente vai poder falar com propriedade, né, dentro da oncologia, mas na oncologia clínica, mas também dentro do teranóstico, com a doutora Cristina, e dentro da cirurgia robótica, com o doutor Daniel, apesar de todos esses avanços, a mortalidade por câncer de próstata tem aumentado. Então, para mim, isso já é o suficiente para defender avidamente o rastreamento do câncer de próstata, né? Posso dizer que aqui, doutor Alexei, o pessoal pensa muita coisa parecida conosco. Posso dizer que em termos de tecnologia, de cuidado com o paciente, o Brasil não está tão atrás assim. O que a gente acaba tendo uma grande diferença, né, na questão de pesquisa clínica, né? Então, a doutora Cristina estava conversando agora sobre teranóstico, com terapia, né, e medicina nuclear, e eu pude ver que eles têm diversos estudos de fase 1 em andamento, com terapia com Pluvicto e outros radiofármacos que estão vindo para o mercado, em conjunto com tratamentos oncológicos, né, clínicos, né, com quimioterapia, enfim. Então, acho que essa é a grande oportunidade, né, a oportunidade de ver como funciona o outro serviço, que é de excelência, um dos maiores do mundo, e ver que a gente está fazendo muita coisa bem feito e que a gente tem muito para crescer no ponto de vista de pesquisa clínica. Eduardo, poder perceber que existem dificuldades também, né, e que muito dos benefícios vem de uma organização sustentada, de um investimento que é contínuo, né, em pesquisa. Então, isso acaba também nos tranquilizando de saber que, obviamente, não é automático, mas nós podemos migrar e melhorar e automaticamente, com o passar do tempo e de investimentos que precisam ser buscados, mas que a gente também pode exercer um tratamento de excelência, que em muitos casos o é. Quando eu penso em tratamento de excelência, desculpem, a medicina nuclear e oncologia clínica, eu sempre penso em cirurgia. Então, eu queria perguntar para o Dr. Daniel, que ao mesmo tempo, muitas vezes, a urologia a porta de entrada dessa discussão, mas também a especialidade que traz uma inovação de cirurgia robótica como uma inovação que melhora desfechos para o paciente e que altera a jornada, diminuindo toxicidade muitas vezes e ganhando eficiência. Como é que ele vê esse momento do Novembro Azul, do câncer de próstata, com essa questão da inovação da cirurgia robótica? Daniel, boa noite. Boa noite, Alexei, boa noite, Cris, boa noite, Eduardo. Prazer falar com vocês, obrigado pelo convite.
Novembro é um mês que sempre se discute as questões relacionadas ao câncer de próstata, apesar de a gente sempre lembrar que é um mês de falar sobre a saúde do homem como geral. Mas hoje à tarde eu comentava sobre isso numa mesa, porque novembro é um mês muito corrido para o urologista, para os oncologistas também que trabalham com a parte de urologia, justamente sobre isso. Foi apresentado um caso, eu estava numa mesa de discussão, e um caso relacionado a um tumor de próstata altamente agressivo, de alto risco, e que tinha um radioterapeuta, um oncologista, 2 oncologistas e eu. E o radioterapeuta disse, não, esse tumor avançado, Gleason 9, ZUP5, PSA alto, mesmo não tendo metástase, a radioterapia com hormonioterapia. E nesse momento eu trouxe à baila justamente essa ponderação. Se a gente for ver estudos comparativos anteriores que pegam a cirurgia aberta como uma comparação desse tipo de... não existe nenhum estudo que compara definitivamente os 2 tratamentos, mas a gente tem estudos em paralelo. A gente vai ver que os desfechos realmente da cirurgia aberta faziam com que os pacientes tivessem temor de realizá-la pela toxicidade que justamente falasse. A gente tem o trifecta, que é o tripé que a gente chama de desfechos que são importantes relacionados à cirurgia, que é a ressecção completa do tumor e a manutenção da continência e da potência sexual do paciente. E justamente eu ponto isso, olha, nós estamos num momento agora em que a gente tem uma técnica cirúrgica mais acurada, e isso é fato, né? A cirurgia robótica traz benefícios, certo? É claro que o robô não faz nada sozinho, e eu realmente comparei isso, olha, me coloquem lá para correr o Fórmula 1 no Interlagos, vai dar coisa ruim, é a mesma coisa pegar um cirurgião que realmente não sabe pilotar com o robô, mas em mãos habilidosas é uma ferramenta excepcional e que realmente traz desfechos muito bons, certo? Mas que infelizmente a gente não tem de uma forma assim disseminada no país como a gente gostaria. Nos Estados Unidos, mais de 95% das cirurgias de câncer de próstata são feitas com robô, é uma coisa completamente natural. Teve um residente meu que agora, o ano passado, foi para o Memorial, tinha 16 robôs no Memorial em Nova York. Então, é uma coisa completamente, né, disseminado. E aqui a gente tem a questão de custo, que bate muito forte por sermos um país que tem essas dificuldades com relação à saúde. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente evolui não só do ponto de vista de desfechos, mas também agora com o surgimento de novas plataformas. Essas novas plataformas vão fazer também com que a concorrência de livre mercado traga esses robôs para um valor mais acessível e que a gente consiga utilizá-las de uma maneira mais disseminada no país. Mas a cirurgia robótica é uma realidade. A gente vê em pacientes que os pacientes já têm na sua cabeça, mesmo aqui no Brasil, quando tem o diagnóstico de próstata e que tem a indicação e que querem fazer a cirurgia, e não pergunta sobre atuação de tratamento, e já vem, senta na sua frente e fala assim, eu quero fazer a cirurgia com robô, me explica como é que funciona, etc, etc. Então, assim, é uma realidade que ainda custa, mas eu acho que a gente caminha a passos largos para se tornar algo bem mais popular, né? Que a cirurgia robótica custa, você quer dizer que não tem reembolso pelo plano de saúde ou pelo SUS, é isso? Essa pergunta é excelente, Cris, porque assim, no SUS a gente não tem disponível ainda a plataforma robótica. O que a gente tem é alguns locais, como o INCA e eventualmente lá no HC, que existem, por exemplo, doações de número X de pinças para cirurgias relacionadas ao ensino. Mas a gente não tem de uma maneira ostensiva nos hospitais do Sistema Único de Saúde a utilização do robô. Com relação aos planos de saúde, nenhum plano de saúde custeia o robô hoje em dia. O que ocorre é um acordo dos planos de saúde com os hospitais, certo? No qual o plano de saúde fala assim, não, eu pago a internação do paciente, certo? E o paciente vai custear tanto os honorários quanto a utilização da plataforma robótica, certo? Isso é um acordo. Tem enormidade de termos que o paciente tem que assinar. Agora, se existe judicialização do paciente depois, obviamente que existe. Agora, se isso é algo que vai para adiante e que garante o reembolso do paciente, é difícil de falar. A gente não tem essa cultura. Às vezes o paciente, ele prefere assim, olha, já resolvi o problema, fiz uma cirurgia, não quero nem saber o que está acontecendo mais. A grande maioria dos pacientes trata dessa forma. Mas eu acho, como eu falei, assim, a partir do momento que tem a disseminação das plataformas e que realmente populariza, o que a gente tem hoje em dia é que a gente não tem tantos cirurgiões formados. Essa é uma verdade. A gente tem, por exemplo, cerca de 2.500 cirurgiões
credenciados para a utilização da plataforma mais comum que tem, que é a plataforma da 20, mas só 250 operam realmente. Então, assim, é um universo muito pequeno ainda de cirurgiões que realmente fazem a cirurgia e que tem a prática, né? A gente tem curvas de aprendizado muito grandes. Você imagina, assim, você não vai fazer treinamento nenhum, aí você entra no mercado de trabalho, eu fiz um curso preparatório para ter certificação do robô, e aí agora eu quero começar a operar. E aí um paciente que é um paciente, entre aspas, privado, certo? E que vai despendendo um custo alto, certo? E que o cirurgião vai estar em treinamento ainda para fazer a cirurgia. A gente tem uma curva de aprendizagem em torno de 50, 60 casos. Para chegar a 50, 60 casos num cirurgião que não é especializado nessa área, demora bastante tempo, certo? Então, assim, a gente vive no momento em que, se as plataformas não ingressarem dentro dos centros universitários de formação, a gente vai ter dificuldade daqui a um pouco de ter resultados excelentes, que é o que a plataforma proporciona, né? A gente vai ter uma oscilação de resultados, certo? Então, é normal qualquer cirurgião, para fazer qualquer técnica cirúrgica que não seja da sua rotina, ter resultados inferiores do que um cirurgião que tenha esse procedimento na sua rotina. Por exemplo, se eu vou colocar, por exemplo, uma prótese inflável, eu não faço esse tipo de cirurgia, fiz muito poucas na minha vida, vou encaminhar para um colega que faz esse tipo de procedimento e que realmente é treinado para isso. Então, assim, o que acontece, que a gente vê um movimento, assim, se criam alguns grupos. Então, assim, de segmentação dessa parte da uro-oncologia já no acesso, assim, por exemplo, a gente tem esse trifecta, então a gente vai ter o cirurgião robótico, a gente vai ter o uroginecologista que vai tratar também das disfunções miccionais pós-operatórias se ocorrerem, e a gente vai ter o andrologista que acaba tratando também a parte de disfunção sexual se ela ocorrer depois da cirurgia. Então, acabam se formando grupos. Mas eu bato nessa tecla, enquanto a gente não tiver, nos Estados Unidos, todos os hospitais com formação, ou tem na residência, mas tem um fellow na sequência que realmente o urologista aprende a fazer a cirurgia e sai com a formação completa. Que legal. Daniel, tu acha que seria um exagero afirmar que a partir do momento que se tem disponível nos Estados Unidos ou efetivamente no nosso meio a cirurgia robótica, parte dos resultados que historicamente nós temos, porque em oncologia nós adoramos o fase 3 duplo cego, randomizado, controlado, né, ou o dado meta-analítico para poder provar que uma terapia é superior à terapia anterior e, doravante, ela é o novo padrão, o novo standard. Eu tenho uma sensação de que a história do câncer de próstata e de algumas neoplasias, né, mas principalmente câncer de próstata, que é o tema hoje, precisa ser reescrita do ponto de vista cirúrgico nesses estudos. Porque também a gente tinha um tema assim, prostatectomia versus radioterapia. Mas claramente tu está me dizendo assim, qual prostatectomia, qual a experiência do cirurgião. Tu concorda que em algum grau tem que ser reescrito, ou pelo menos o entendimento assim, de que algum paciente esse paciente seria radioterapia por XYZ, mas esses detalhes que ele indicariam a radioterapia, hoje podem ser contornados com a cirurgia robótica? Tu acha que é um exagero isso que eu estou falando? Eu acho que é um ponto de vista. Eu acho que o ponto principal disso tudo é a gente sempre compartilhar a decisão com o paciente, né? Expor todos os pontos de prós e contras de tratamento. Eu tenho um ponto de vista né, baseado em tudo que eu sei sobre o assunto, correto? Mas é enviesado porque é urologista e opera. Não, tem pacientes que sentam na minha frente e dizem, olha, eu acho que o caso do senhor é fazer radioterapia. Vem um paciente que não tem condições cirúrgicas, obviamente que a gente, né, vai encaminhar uma radioterapia. Mas, assim, eu acredito, por ter vivido, né, as 3 fases da cirurgia, e eventualmente meus residentes ainda ensinam a fazer cirurgia laparoscópica, que é um passo para a cirurgia robótica. A cirurgia laparoscópica melhorou muito com a cirurgia robótica, então tem técnicas de cirurgia robótica que a gente implementou na cirurgia laparoscópica. Eu considero que a gente começou a se aventurar mais e ver que a gente tinha uma capacidade maior de entregar mais, de entregar melhores resultados com a cirurgia para o paciente, e os pacientes, a gente viu esse resultado. A gente, obviamente, quando vai conversar a respeito de validade externa de estudos que vislumbram técnica cirúrgica, é muito complexo, né? Esses estudos são feitos em grandes centros, certo? Então, assim, olha, né, a gente vai falar assim, olha, 75% dos pacientes depois de 2 anos não usam nem medicação para disfunção erétil e 95% dos pacientes estão totalmente continentes depois do primeiro ano. Isso é o que a gente sabe de desfecho da cirurgia robótica em grandes centros,
ou em cirurgiões que têm um número muito grande de cirurgias, certo? Que já passaram da curva de aprendizado e que eventualmente fazem proctoria e que ensinam outros a fazer. Então a gente tem esses dados, a gente tem meta-análises já que eventualmente comparam as técnicas, e as comparações são justamente essas: desfechos perioperatórios, menos sangramento, menos dor, tempo de internação muito inferior, correto? Desfechos clínicos, esse é a melhor ressecção, ou seja, a maior taxa de margens livres com a cirurgia robótica, né? Uma redução do tempo até garantir a função sexual e também uma recuperação bem mais rápida da parte urinária. São dados, certo? Agora, a gente conseguir transpor isso para a realidade, talvez para a realidade de alguns cirurgiões, e não no geral. E acho isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Acho que tu colocas muito bem nisso aí. Eu acho que, assim, antes de tudo, a gente tem que pensar, eu sempre falo para os meus alunos lá, assim, olha, é humildade cirúrgica, a gente tem que saber até que ponto a gente vai, e a gente tem que saber o que vai entregar de desfecho para o paciente o melhor possível, certo? E saber também quando indicar ou sugerir, de repente vá conversar com um profissional, ou oncologista, ou radioterapeuta, para teres uma ideia e ver qual é a melhor situação na qual tu encaixa. Então, assim, acredito que essa dificuldade de validação externa da cirurgia existe, principalmente porque a gente tem ainda no Brasil, aí falando na realidade brasileira, muita gente em formação. A gente vê isso aí. Esses dados foi me trazido por uma outra plataforma robótica, por uma pessoa que trabalha numa outra empresa, que agora tem várias plataformas em andamento, e que me trazem só, olha, 10, 15% dos certificados operam mesmo, porque existe a necessidade de um volume muito grande para o profissional, para o cirurgião se sentir confortável de fazer uma cirurgia e entregar aquilo que o paciente espera quando ele vai fazer esse investimento na cirurgia robótica, né? Eduardo, como é que é a participação, assim, esses temas que nós estamos discutindo da cirurgia, indicações, têm sido citados, mencionados nos rounds, nos tumor boards aí em Harvard? O que tu tem percebido aí? E o que tu nota de diferença no tratamento e, eventualmente, no acesso, tanto à robótica quanto à teranóstica? Acho que caiu como uma luva essa pergunta, né? O que é muito claro para mim é que todo mundo faz robótica, né? Todos os pacientes fazem robótica e pela história que nós na oncologia a gente passa por vários momentos da história do paciente, né? Desde muitas vezes no diagnóstico, passando pelos possíveis tratamentos e no sequenciamento de tratamentos com diversas tecnologias que trazem qualidade de vida e aumento de sobrevida para os pacientes, né? E o fato é que todo mundo faz robótica aqui. Até eu estava conversando com um colega e os seguros cobrem, né? Então, hoje a realidade aqui é robótica, né? Eu comentei, olha, lá no Brasil, o PET-PSMA não está coberto pelos seguros, pelos convênios, até prova o contrário. A cirurgia robótica da mesma forma. E eles ficaram, nossa, enfim, é um movimento que tem que acontecer, né? Porque aqui se faz medicina de precisão, a melhor medicina que a gente pode ver no ponto de vista técnico, né? E a gente tem que alcançar isso, de certa forma, no Brasil, né? E a gente não pode deixar de aproveitar essa oportunidade para falar sobre o abismo que é entre... Nós estamos falando de sistema de saúde, né? O abismo que existe na possibilidade de acesso a tratamentos dentro dos convênios em saúde no Brasil e dentro do Sistema Único de Saúde, né? Os pacientes, não só no câncer de próstata, mas uma série de cânceres que podem alcançar o homem e também a mulher, claramente a tecnologia vai chegando a galope para os convênios e o SUS não acompanha, porque no fim do dia tem que ter o FII, né, o budget para poder pagar essas tecnologias. Então a gente precisa conversar sobre isso e falar sobre o fato de que, infelizmente, essas tecnologias não têm sido incorporadas na velocidade que a população merece, que a sociedade merece, né? E dentro disso a gente pode falar, né? E eu concordo, quem cura o paciente com câncer de próstata é o urologista, tá? Apesar de é o cirurgião que opera e cura o paciente.
Quando acontece uma recorrência, a gente pode eventualmente resgatar esse paciente com radioterapia e visar a cura também, mas quando o paciente tem uma doença que não é passível mais de cura, apesar de todas as evoluções, a gente tem dados impressionantes, aí, por exemplo, com darolutamida, no cenário de câncer de próstata metastático sensível à castração, junto com quimio ou sem quimio, estudo ARANOTE, estudo ARASENS, em que a gente alcança anos de controle de doença, com qualidade de vida, mas o fato é que os pacientes não podem ser hoje, né, hoje, 5 de novembro de 2024, o Eduardo, oncologista, não pode dizer que vai curá-los, né? Então, é super importante a gente lembrar desse abismo de acesso e também de que a gente tem que evitar que os pacientes cheguem nessa fase de doença avançada, doença metastática, né? Então, eu sou super defensor do rastreamento. Ele precisa ser realizado definitivamente para todos os homens, obviamente que para quem tem história familiar, ainda mais cedo, quem sabe com 40 anos, e precisa ser realizado pelo urologista, tem que ter a visão do oncologista, a visão do médico nuclear, quando é necessário, a visão do radioterapeuta, essa visão multidisciplinar desses boards multidisciplinares que no fim do dia é o que vai trazer o melhor resultado para os nossos pacientes. Esse rastreio ainda é um tabu muito grande, né? Que, infelizmente, a gente ainda tem dentro da sociedade um receio enorme. Você vai falar para homem a partir de 40 anos de urologistas, saem todos correndo na sala. E aí vem uma pergunta. Eu, desde que a gente começou a ter muito PSMA-PET, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, então a gente vem fazendo cursos cada vez mais cursos sobre o assunto, e esse ano mesmo, num dos hands-ons que a gente estava fazendo, a pessoa que estava dentro da sala controlando o som e o vídeo me mandou um bilhetinho perguntando se o exame de toque ainda é necessário. Então eu vou refazer essa pergunta e direcionar para o Daniel essa pergunta. O exame de toque ainda é necessário, Daniel? Que acho que é o maior medo dos homens a partir dos 40, né? Assim, o que eu posso te dizer? Eu acho que faz parte do exame físico, é perguntar para um cardiologista se ele precisa auscultar o coração do paciente ou não. Você pede uma ecografia direto ou você vai auscultar? O que é melhor, um ecocardio ou fazer ausculta? É basicamente isso. Falar sobre tabu de exame de toque, eu torço para um dia a gente não discutir isso mais, né? É uma coisa tão sem sentido, honestamente falando, né? A gente está em 2024, pensar nisso é complexo. A gente sabe, por exemplo, né, o que a gente tem atualmente de diretriz da SBU, né, do qual eu faço parte, inclusive de alguns setores da escola de educação e tal. A gente tem como definidos para rastreamento, certo? Vamos lá. Por diretriz da SBU. Pacientes acima de 45 anos, afrodescendentes, com familiares em primeiro grau, pai ou irmãos com câncer de próstata, ou paciente mutado BRCA2. E todos os pacientes acima de 50 anos. Mas com um grau de recomendação fraco, certo? Baseado naquela miscelânea toda que aconteceu nos Estados Unidos, você sabe muito bem da Task Force, faz, não faz, estadiamento, rastreamento, aquela função toda, não vamos entrar nesse mérito. Né? Mas quem trabalha, por exemplo, com saúde pública ou mesmo no seu consultório, sabe que a gente retardar, não fazer diagnóstico é o problema. Certo? O segundo problema é fazer tratamento de quem não precisa. Agora, não fazer o diagnóstico é muito pior. Eu acredito ser muito pior. Deixar de fazer um diagnóstico e, eventualmente, desse paciente não precisar tratar, e aí é uma outra conversa. Tem pacientes realmente com antibióticos que a gente consegue fazer vigilância ativa ou até mesmo, né, ficar cuidando do paciente, não nem fazer biópsia, pacientes muito idosos, mas não fazer o diagnóstico é algo muito complexo. E a gente tem no PSA uma molécula que talvez é a molécula que causa mais inveja aos oncologistas que trabalham com os tumores, porque a gente tem um monte de informação que ela pode dar, certo? Apesar dela não ser câncer específica, no paciente que tem diagnóstico, nossa, ela nos ajuda muito, né? Ela nos ajuda, ela é um gatilho para a tomada de decisão essencial, fantástico. Só que tem situações, e a gente tem ali em torno de 15% a 20% de pacientes com PSA normal e que vão apresentar nódulo do exame de toque.
E aí esse paciente é um paciente que normalmente a gente faz um diagnóstico precoce, normalmente é um paciente jovem, certo? Porque tem um PSA baixo, a gente vai fazer um exame de toque, pô, tem um nódulo ali, certo? Coincidentemente, amanhã eu vou operar um paciente de 43 anos, certo? Que foi num clínico geral, o cara pediu um PSA do cara deu 2 e pouco, achou muito alto para a idade, realmente era. Ele foi num outro colega, o colega tocou e disse, olha, tem um nódulo aqui, biopsiou e veio lá um Gleason 7 intermediário, um cara muito jovem, certo? Então, mais dentro da faixa abaixo dos 2,5, que a gente considera o padrão de start para PSAs anormais. Então, assim, é uma extensão do exame físico. Essa pergunta é uma pergunta que realmente a gente tem que frisar e que a gente tem que levar essa informação, principalmente, por exemplo, quem trabalha em saúde pública, a atenção básica, essencial que a atenção básica trabalhe em conjunto para fazer a triagem desses pacientes, certo? Fazer exame de toque é algo do exame físico. Esses médicos de atenção básica têm que ser triados para fazer esse tipo, treinados para fazer esse tipo de triagem, para que esses pacientes cheguem o mais precoce possível no tratamento. A gente sabe que tem leis que preconizam, olha, 60 dias para diagnóstico, tantos dias para fazer 90 dias para tratamento, e a gente sabe que é muito difícil cumprir isso aí, na prática clínica privada, imagina no Sistema Único de Saúde, mas eu acho que fazer tanto o exame de sangue como o exame de toque faz parte do exame físico e tem que ser pontuado como tal. Eu adorei a tua colocação de que o diagnóstico ele precisa ser feito, porque a discussão de tratamento depois ela envolve uma série de tecnologias e principalmente a vontade do paciente, a decisão própria dele de eu quero tratar, eu vou tratar, e aí tem uma série de motivos e condições que precisam ser analisadas. Mas não fazer o diagnóstico é não dar essa oportunidade de discussão e que eventualmente pode ser definitiva para a cura desse paciente. Eu queria voltar para a Cristina e pegar um gancho do Daniel. Daniel falou sobre curva de aprendizado na cirurgia robótica, mostrando que o Brasil está evoluindo no número de cirurgiões aptos à cirurgia, mas ainda tem um grande número de cirurgiões que não está na prática e está na curva de aprendizado e faz parte do processo de evolução. Como é que é a curva de aprendizado na medicina nuclear? E se para ter a diagnóstica tem uma curva de aprendizado assim, desse momento de entender como funciona esse tratamento tão individualizado? Tem sim. Na verdade, assim, a cada novo radiotraçador que a gente utiliza é uma nova curva de aprendizado, né? Porque a concentração fisiológica de cada fármaco é diferente. Então, depende daquilo que a gente está marcando. Então, no caso do PSMA, por exemplo, o PSMA ele pode ser marcado com galho e ele pode ser marcado com flúor. As próprias moléculas com galho, elas têm suas diferenças. Então, nós temos, por exemplo, o PSMA11 marcado com galho, temos o PSMA-IT também marcado com galho, temos o PSMA-RH, e assim vai. Nós temos inúmeros tipos de PSMA, e aí cada um deles tem uma diferençazinha pequena na biodistribuição, que a gente precisa acostumar, eu falo que é acostumar o nosso olhar, né? Então, o PSMA 1007, que é marcado com flúor, que é o mais comum que a gente tem hoje no Brasil. Ainda temos alguns centros que têm o PSMA 11 marcado com galho, mas no Brasil o que a gente mais tem é o PSMA 1007. O PSMA 1007 ele tem uma sensibilidade muito maior do que o PSMA 11 com galho. Então, a gente tem, por exemplo, captações focais em osso que a gente precisa equilibrar o nosso olhar para a gente poder saber o que considerar ou não. Então, no início, quando a gente estava começando com o PSMA 1007, a gente começou junto com o mundo inteiro. E isso eu acho muito lindo na medicina, né? Porque como a gente hoje no Brasil, a gente tem conseguido acompanhar o mundo nas novas tecnologias, nos novos radiotraçadores, coisa que quando eu fiz a minha residência, a gente estava lá muito atrás, a gente não acompanhava o mundo igual a gente acompanha hoje. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com esse PSMA 1007, ainda era tudo muito novo, a gente ainda não tinha muitas publicações falando a respeito dessa alta sensibilidade, desse falso positivo em osso. Então, no início, a gente chamou, né? A gente chamou muita doença que, na verdade, não era uma captação que a gente tinha ali que era um falso positivo. Então, essa curva de aprendizado para a gente
lidar com o exame, ela existe. Graças a Deus é uma curva de aprendizado rápida, principalmente quando a gente tem um tumor board ou quando a gente tem uma proximidade muito grande com o oncologista ou com o urologista, que nos dá um retorno daquilo que a gente está falando no laudo. Isso é muito importante, porque se eu dou o laudo e eu não tenho retorno daquilo que eu dei, eu nunca vou saber se eu acertei ou não. Né? E é assim que a gente consegue começar a equilibrar um pouco o nosso olhar e saber o que valorizar e o que não valorizar naquilo que a gente está vendo. E sobre o tratamento, apesar da gente ter, da medicina nuclear ter nascido com a parte teranóstica de câncer de tireoide, os nossos tratamentos eram muito paliativos. Então, a gente tinha, por exemplo, Samário para dorócia. A gente não fazia muito mais tratamento além do câncer de tireoide. Então, nós ficamos muito tempo acompanhando o câncer de tireoide. E aí, de repente, a gente tem o DOTA-lutécio, agora a gente tem o PSMA-lutécio e vem vindo cada vez mais moléculas novas. Então, a gente está numa curva de aprendizado, toda a medicina nuclear do mundo como um todo, né? Até mesmo porque, para conversar com o oncologista, a gente precisa ter um vocabulário novo, a gente precisa aprender palavras como sobrevida, como ganho de qualidade de vida, como os nomes dos estudos todos, né? Então, assim, é uma curva de aprendizado que a gente vem tendo e está sendo super interessante, né? Imagina que hoje eu consigo saber os nomes super difíceis dos quimioterápicos que vocês usam e sei discutir, a gente sabe conversar, porque não é só a gente saber medicina nuclear hoje em dia, né? A gente precisa saber de oncologia, a gente precisa saber um pouco de uro, de mastologia, para a gente poder discutir com os nossos colegas e para a gente conseguir chegar no melhor para o paciente. E isso que é o mais importante, a gente conseguir dar o nosso melhor e entregar uma qualidade de vida melhor para o paciente, com a menor toxicidade possível e, quem sabe, a cura um dia. Né? Mas o que o Eduardo falou, eu aprendi as duras penas, porque antes, para mim, eu tinha o sonho que a gente ia conseguir tratar. Né? Então, a gente tem aquelas imagens bonitas que a gente vê em alguns artigos que o paciente está tomado de doença e aí, de repente, ele não tem mais nada captando. E aí, com a minha experiência, eu tenho visto, na verdade, que, infelizmente, esses são poucos os pacientes que respondem tão bem assim. Né? Que a estabilidade da doença é uma resposta que a gente tem à terapia. E isso era uma coisa que eu não tinha visão, eu não tinha noção disso antes. Então, é uma curva de aprendizado como um todo, né? Falando em curva de aprendizado e inaugurando esse segundo momento da nossa discussão, o doutor Daniel ilustrou um caso que ele vai operar de um paciente com 43 anos, PSA negativo e uma pequena lesão na próstata. Eu vou me arriscar em algumas coisas de medicina nuclear e se eu estiver dizendo alguma bobagem, por favor, me corrija. Há alguns anos eu tive um paciente que utilizou o rádio 223, Xofigo, e este paciente teve uma resposta excelente. Mas até a gente conseguir trazer a droga em tempo hábil para o Brasil foi meio que uma prova de uma série de situações que versam desde do pagamento da droga pelo convênio, que era o principal convênio do estado do Rio Grande do Sul, depois do SUS, né, o SUS que tem o maior número de pacientes depois do segundo convênio, e a questão também da chegada da droga que era produzida na Escandinávia e aí vinha e tinha que chegar no dia e todo o decaimento que isto ocorria. Isso continua dessa forma bastante, digamos assim, intercontinental, ou nós temos alguma facilidade hoje para, por exemplo, para a produção da droga mais próxima e menos risco, né, de perder a dose, de perder a aplicação? Ainda continua de uma forma intercontinental. Nós não temos essa marcação feita no Brasil, então a gente importa a droga. O bom é que hoje a gente tem reembolso e hoje a gente tem uma rotina pré-estipulada, né? Então, assim, demora um pouco mais a primeira dose,
Mas aí, a partir do momento que a gente dá a primeira dose, a gente já programa a segunda. Esse é um tratamento que ele é feito a cada 4 semanas, então a gente consegue já programar e já fazer a solicitação da dose para que essa dose esteja aqui em 4 semanas. O paciente não perde mais o tempo do tratamento em si, né? Então, a primeira dose, a gente tem uma conversa com o paciente, a primeira dose demora cerca de 20 dias para a gente ter no país, no serviço em si, mas depois disso a gente tem uma forma muito automatizada, muito certinha, tem um programa que a gente faz a solicitação das doses e a gente consegue, então, ter sempre em tempo hábil certinho para poder fazer o tratamento do paciente. Perfeito. Queria perguntar para o Eduardo se o perfil de prescrição que ele encontra no Dana-Farber, na área de uro-oncologia, é parecido com o que a gente executa aqui no nosso perfil prescritório. E uma segunda pergunta é se dentro da equipe multidisciplinar, porque é fundamental para tratar câncer de próstata a presença da urologia, da oncologia clínica, da radioterapia, de toda a equipe de suporte de nutrição, psicologia, enfermagem, e a gente claramente vê que a medicina nuclear deve e é demandatória tanto para avaliação diagnóstica e de entendimento de estadiamento, como da sequência, inclusive com possibilidades de entender a sequência e jornada, em que momento, se esse paciente falha terapias, ele pode ser um candidato a uma terapia individualizada, uma terapia teranóstica. Como é que tu vê o nosso perfil prescritório está parecido e se o round realmente tem essa discussão considerando todas essas variáveis, Eduardo? Primeiro pedir desculpa que eu estava com dificuldades de acesso aqui, apesar de estar por aqui, mas agora está tudo resolvido, tá? Eu vejo bem claramente, assim, que do ponto de vista técnico, de indicação, de conhecer o que é melhor para o paciente, de discussão em time multidisciplinar, nós no Brasil não estamos atrás dos colegas aqui dos Estados Unidos, da Dana-Farber, onde estou acompanhando, né? O que a gente vê, especialmente nos Estados Unidos, né, de certa forma, as enfermeiras com mais, pode-se dizer a palavra, poder, né? Mais poder decisório de acompanhamento dentro das intercorrências, eventualmente dentro do tratamento, na navegação dos pacientes, né? A gente vê elas com muito mais abertura para a participação desse cuidado dos pacientes, né? Da mesma forma que no Brasil a gente tem rounds multidisciplinares, tumor boards, em que se discutem casos considerados mais difíceis, né? Mas o fato é que, do ponto de vista técnico, de indicação, é muito parecido. É muito parecido. É claro, eles estão utilizando, por exemplo, o Pluvicto, né? Que é uma terapia, um teranóstico para câncer de próstata metastático resistente à castração, eles já estão utilizando há anos, né? Enquanto a gente recentemente teve aprovação no Brasil, né, para começar a utilizar dentro dos sistemas de saúde. Então, existe, né, esse delay de acesso às terapias, né? Mas eu acredito que o maior delay, de fato, o maior atraso que a gente tem dentro das nossas possibilidades de cuidado, geralmente na parte de inovação mesmo, em que a gente pode alcançar por intermédio de estudos, né? A gente tem grandes centros de pesquisa no Brasil em oncologia e somos privilegiados dentro de Porto Alegre, temos ótimos centros de oncologia, de pesquisa em oncologia, mas o fato é que a gente está ali essencialmente com estudos de fase 3, né, estudos que já foram comprovados em momentos mais precoces, em estudos menores, em locais como aqui, né. Recentemente estava comentando que a gente tem, por exemplo, aqui um protocolo aberto em que utiliza a parceria da terapia, do teranóstico, no caso do Lutesp PSMA,
juntamente com a quimioterapia. Um estudo de fase 1, que já parece demonstrar ótimos resultados. Então, o desafio, na minha opinião, é que a gente consiga trazer essa roda, esse motor inovador para dentro do nosso país também, né? Que a gente possa estar tendo estudo de iniciativa do investigador, como é o caso desse que eu comentei, disponível dentro do nosso país. Com isso, é uma forma de diminuir a inequidade que a gente tem, a dificuldade que a gente tem acesso, né? Quando a gente coloca a pesquisa clínica, seja paga por grandes fundos de incentivo, seja paga pela própria indústria farmacêutica, a gente pode estar driblando, de certa forma, as dificuldades dos planos de saúde e principalmente do Sistema Único de Saúde, do SUS, que tem aí praticamente, depois da pandemia, praticamente 80% da população necessitando desse sistema. Então, eu acho que aí que está a verdadeira forma da gente poder trazer inovação, construir junto inovação e, no fim do dia, ajudar nossos pacientes e a população em geral. Pensando, Eduardo, citando novamente o Daniel, né? O Daniel falou de curva de aprendizado. Então, acho que a gente poderia dizer a seguinte frase, que quando tu tens a cirurgia robótica como uma rotina, quando tu tens o PET-PSMA como uma rotina no teu serviço, tu começa a entender melhor quais são as indicações e também as falhas dos métodos. E aí tu começa a poder discutir novas estratégias. Porque o que eu vejo é que quando chega no fase 3, o sujeito que estava no fase 1 e no fase 2, ele já tem uma experiência com aquela situação, até para entender, olha, realmente isso funciona, porque esse é um grande detalhe. Nós ficamos aqui sempre numa expectativa de poder prescrever algo que já foi consolidado e que já foi amplamente experimentado. Então, o que em 2024 é a nossa primeira experiência numa estratégia terapêutica, já está, digamos assim, na rotina desde 2019, 2018, do fase 1, que começou e que se entendeu, de pacientes que eventualmente se achou uma resposta maravilhosa e se entendeu que se servia, mas se eu tenho disponíveis tratamentos e eu consigo achar possibilidades para os pacientes. Eu fico sempre com essa sensação de que a gente fica brigando por algo que melhora muito e que precisa ser feito, mas acaba que, assim, nós estamos sempre correndo atrás na curva de aprendizado, porque já se entendeu o limite dessa estratégia, já se entendeu a sequência do que vai acontecer. E isso precisaria ter na nossa bancada, que é a capacidade de produzir estratégias de pesquisa e não tão somente replicar o fase 3 para ter um volume no nosso meio. Faz sentido isso? Eu preciso ser contrariado? O que tu pensas disso, Eduardo? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem uma força científica, posso dizer, um grupo gigantesco de oncologistas médicos nucleares, uro-oncologistas, me perdoem se eu deixar passar alguém, terapeutas, um time biomédicos, farmacêuticos, preparados para poder construir essas inovações dentro do nosso país, né? E fora isso, a gente tem uma população gigantesca, né? Uma maioria que necessita do Sistema Único de Saúde e que poderia contribuir com a ciência, construindo conhecimento desde lá do início, desde lá dos estudos de fase 1, fase 2, e podendo, no fim do dia, tá ajudando a ciência como um todo, e com isso trazendo melhores resultados para aquele paciente na ponta, né, que provavelmente nunca vai ter acesso dentro do Sistema Único de Saúde a essas tecnologias, seja pelo atraso para chegar, seja pelo fato de que
essas tecnologias, elas começam lá no início com estudos mais precoces, né, e que infelizmente não acontece no nosso país. Então a gente tem que girar essa chave, mudar essa mentalidade. Eu concordo que é difícil, né, que isso possui nessa história uma série de atores, né, que precisam estar juntos nisso, mas eu não tenho dúvida de que a gente é capaz de chegar lá. Daniel, dentro de um exercício assim, abusando da tua futurologia, né, a capacidade de prever o futuro, nesse caso, tu achas que vai ter uma briga no futuro, por exemplo, esse paciente teve esse desfecho porque ele foi operado pela plataforma, usando a plataforma da 20 e não a plataforma, sei lá, da 20.2 ou outra plataforma que venha a ter. Lembrando que tu comentasse que tem uma série de novas plataformas no mercado. Queria que comentasse um pouquinho disso, se isso tem sentido também. Ok, eu acho que as plataformas, elas são um pouco diferentes. A gente tem a plataforma da 20, que foi a precursora, e que se demorou muito tempo para as outras empresas conseguirem colocar robôs no mercado. Então é uma plataforma que já vem se aprimorando há muito tempo, e os outros recém iniciaram no mercado ou iniciaram recentemente. Eu posso te dizer que, assim, não é uma coisa reprodutível os resultados de uma plataforma para outra. Tem gente que opera melhor numa plataforma e alguns outros acham que determinados tipos de cirurgia podem ser feitos com outra plataforma. Depende muito com qual plataforma você se sente mais confortável. A gente tem diferença de valores entre as plataformas, então tem plataformas que são mais baratas, certo? Então isso tem que estar na conta. Vai perguntar por que é mais barato, então é autoexplicativo, né? São plataformas que têm um nível de tecnologia diferente. Não acho que vai chegar ao ponto de a gente comparar resultado, até porque o cirurgião não vai se colocar em risco de fazer um procedimento numa plataforma que ele não se sente hábil, né, a realmente entregar o que ele tem de melhor. É claro que as plataformas da 20 existe um número maior de profissionais treinados, mas essa questão de custos e plataformas mais baratas vão fazer, eventualmente, que talvez sejam incorporadas até em locais onde existem residentes, então as plataformas começam a ser popularizadas. Muito que eu acho realmente uma das coisas que está agora bem na modernidade é que, visando talvez essa dificuldade, eventualmente, de tornar os centros maduros, a gente chama de tornar um centro maduro, né? Se coloca um robô lá, até se ter um corpo clínico apto a fazer cirurgias num volume X e que se sintam confortáveis com isso e que realmente o robô comece a entrar em funcionamento, demora um tempo, certo? E isso, obviamente, os hospitais investem na plataforma, não é um investimento barato, e eventualmente demora muito tempo para ter esse retorno. E o que a gente está vendo atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, é a telecirurgia, que já é uma realidade. Por exemplo, foi publicado num periódico desses mais renomados da urologia, que um cirurgião da Flórida fez uma cirurgia em Xangai. Então, assim, o cirurgião, que é um mega expert em câncer de próstata, talvez o maior expert do mundo, certo? O maior número de casos do mundo, um dos precursores, fez a cirurgia num paciente do outro lado do mundo. Então, talvez isso seja uma evolução para driblar um pouco essa curva de aprendizado que impacta bastante, principalmente para nós aqui, com a questão de custo, certo? A curva de aprendizado custa para o centro que implanta recentemente o robô, certo? Não é nem pela questão assim, da cirurgia, a cirurgia deu problema, não é. O número de cirurgias começa a ficar menor. Como você falou, Alexei, o cirurgião às vezes não se sente confortável de indicar cirurgias de repente um pouco mais difíceis, entre aspas, um pouco mais desafiadoras, porque não tem a expertise necessária. Então, o número de cirurgias fica restrito, né? Então, isso já é uma realidade, talvez isso vá acontecer, certo? Não acredito que a gente ter essa briga entre plataformas com relação ao desfecho, mas eu acho que telecirurgia é algo que daqui a pouco a gente vai conversar melhor, até porque o 5G, né, em determinados países já é uma realidade, o delay é mínimo, a gente não tem quase delay. Então, talvez isso vai realmente impactar no centro de cirurgia robótica. Daniel, então o treinamento do cirurgião ele tem que ser nas diferentes plataformas? Você tem que treinar em todas elas ou o fato de você treinar em uma significa que você está apto a utilizar as outras?
Essa pergunta é super boa, porque às vezes a gente pensa assim, opa, a cirurgia com robô, ela é específica para algo. Por exemplo, a gente tem robôs que fazem cirurgia de joelho na ortopedia, é uma coisa, certo? Na cirurgia, eu vou falar da cirurgia urológica, obviamente, mas se estende também as cirurgias intracavitárias, digamos assim. As plataformas, elas estão aptas a entregar a qualquer cirurgia que a gente queira fazer, certo? Mas existem diferenças técnicas entre uma plataforma e outra. Então, o cirurgião que é treinado em várias plataformas, talvez ele vai analisar valor. O que é o valor? Ele vai entregar o mesmo resultado com custo mais baixo, certo? Então, eu vou fazer uma cirurgia simples, então eu utilizo essa plataforma aqui, que é uma plataforma mais simples, eu vou entregar um valor mais alto, quer dizer, eu vou ter um resultado bom, mas com custo mais baixo para o doente, certo? Então, assim, a gente não tem essa necessidade de treinar em todas, mas a gente fica, eventualmente, com mais possibilidade de entregar valor em saúde, digamos assim, que é algo que, eventualmente, a gente pensa bastante, né? Quando vai fazer uma cirurgia que tem um custo maior, né? Perfeito. Nós vamos entrar agora no bloco final de discussão e, eventualmente, alguém que está nos assistindo pode estar pensando assim, plataforma para cirurgia robótica e o custo disso é elevadíssimo. Novas terapias e drogas e discussões, terapia multidisciplinar, absolutamente caro. Teranóstica, né? Então, a medicação necessariamente vem do velho continente, vem da Europa. E pode-se pensar assim, mas como ficou difícil? E eu sou certamente o mais antigo aqui e sou de uma época que não tinha nada disso. E eu quero dizer para vocês que era muito triste o deserto da ausência de alternativas, da ausência de conhecimento. Então, toda vez que a gente faz um diagnóstico, ou que a gente determina que um paciente progrediu, ou que a gente encontra uma metástase, por mais duro que seja esse diagnóstico, hoje nós temos uma capacidade de oferecer tratamento infinitamente maior do que há 20 anos atrás. Então, eu queria motivar o nosso último bloco com esse relato, né, que é dessa evolução absurda, né, incrível da oncologia e da uro-oncologia e da medicina nuclear dentro desse processo, e perguntar para vocês assim, o que vocês imaginam porque eu me lembro assim de discutir diagnóstico precoce quando você tinha poucas alternativas para oferecer. E nós discutíamos muito isso, assim. Não, mas vai fazer um diagnóstico precoce, eu tenho uma cirurgia assim, uma radioterapia com muito mais toxicidade. Hoje eu atendi um paciente que terminou a radioterapia para próstata assintomático. Ele não teve nada, ele fez... Assim, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque ele não está reclamando de uma série de coisas que foi tradicionalmente que se ouviu nos últimos 15 anos no consultório, como a radioterapia também evoluiu em termos de entrega de dose e de proteção do paciente. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco o que acha que falta para a gente mobilizar uma maior discussão sobre a saúde masculina, e aí no que se diz saúde masculina principalmente no câncer de próstata, mas na saúde masculina como um todo. Lembrando que acabou o Outubro Rosa, e no Outubro Rosa tem toda uma mobilização feminina, né? E eu acho maravilhoso isso, e suporto e apoio e participo do Outubro Rosa. Mas lembrar que a história que eu sei do Novembro Azul são dois amigos, o Travis e o Luke, em Melbourne, que queriam fazer awareness sobre saúde do homem, falar sobre tumor de testículo, tumor de próstata, saúde mental, risco de suicídio, que assola muito a nossa sociedade, que a gente não discute e que é comum em homens também, e que criaram essa ideia de vamos deixar o bigode crescer, e aí criou o Movember, Mustache com November. Então, assim, vamos nos inspirar um pouquinho no Travis e no Luke e pensar assim, o que pode ser feito, né, além de tudo que já é feito, para que as pessoas se motivem a fazer esse diagnóstico, para que os tabus eles realmente caiam, porque eles existem, a gente acaba, infelizmente, vendo essa realidade. O que vocês pensam disso como estratégia? Assim? Eu, como médico oncologista e educador, eu sou absolutamente favorável à educação e ao awareness, né? Mas
Eu confesso que eu acho que esse awareness precisa ter uma linguagem simplificada, precisa ter algo que toque os pacientes, porque senão, às vezes, a gente tenta explicar uma medida científica e essa medida acaba ficando muito longe da realidade do paciente. E uma das coisas que eu aprendi na oncologia e na educação é que se você sabe de verdade uma coisa, faça ela ficar simples. Então, meu desafio para vocês é como é que nós vamos, depois de todo esse conhecimento que foi demonstrado e que existe, fazer com que isso fique simples para que os nossos pacientes possam se beneficiar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar melhorar o acesso, né? A todas essas terapias, a todas essas os exames e até mesmo a cirurgia robótica. E isso é uma política muito forte que precisa ser feita, é uma forma... assim, é muito complicado a gente conseguir colocar um novo... ou um novo tratamento, ou um novo método de imagem, ou uma nova medicação no rol da ANS. Eu não sei se você já tentou fazer isso. Eu tento desde 2013 e vou te falar que é bastante complicado. É muito custoso para quem está tentando fazer isso, né? Porque existem vários estudos que precisam ser feitos com a população brasileira de custo-efetividade para a gente conseguir tentar provar para que vale a pena colocar tal procedimento no rol da ANS. Então, acho que a gente precisa aí de conseguir uma união, não só nossas de especialistas, mas também da indústria, que é quem tem o dinheiro, para que a gente consiga fazer os estudos que são necessários serem feitos para que a gente consiga melhorar o acesso da população a isso. Não só no rol da ANS, como na Conitec do SUS, que aí é o outro passo, é o passo seguinte pós conseguir colocar no rol da ANS, né? Tem toda uma política pública que precisa ser feita, conversa com os políticos, conscientização dos políticos da necessidade, da importância disso tudo. E a gente também, óbvio, precisa mostrar para a população a importância, porque a aclamação, o pedido da população é muito forte, né? Então, a partir do momento que a gente consegue sensibilizar a população e fazê-los entender da necessidade, a gente consegue que a população também faça uma pressão política para que a gente consiga inserir esses procedimentos no rol da ANS ou na Conitec. Então, para mim, assim, o mais importante hoje é aumentar o acesso. Porque enquanto eles não tiverem acesso, não adianta a gente ficar falando sobre isso, que a gente só vai falar de uma coisa que são poucas as pessoas da população que têm acesso a. Perfeito. Ontem eu estava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, numa subcomissão de saúde. E o deputado que estava ao meu lado era um tema de saúde e de implementação, e tinham ex-diretores da Anvisa. E o deputado, ele mencionou o seguinte, que no final do dia, esse tipo de decisão é política. E aí eu quero saber se vocês concordam, se é político ou não. Concordo. E eu quero saber de vocês também o seguinte, se ela é política e nós dominamos a parte técnica, não é nosso papel alertar de forma organizada, de forma adequada, sem gerar pânico à população? Porque a minha experiência me diz que uma vez que o paciente chega no consultório e ele diz, eu quero fazer uma cirurgia robótica para o meu caso, tenho indicação ou não? E você diz, tem indicação. Claro, eu vivo num mundo um pouco mais paralelo do que o mundo geral, mas os pacientes vão para a cirurgia robótica. Seja por recurso próprio, seja por processar o plano de saúde, seja por via judicial. Então, em algum grau, aquele paciente entendeu que existe um benefício que está disponível no nosso meio e que ele pode ir atrás. O que às vezes me gera um certo conflito é o quanto eu consigo disseminar essa informação, criando verdadeiramente um benefício e não só aumentando a bagunça. Sim. Porque, claro, cada especialista aqui, o Daniel vai falar coisas que são essenciais na urologia, eu e o Eduardo vamos falar sobre medicações que são essenciais na oncologia, e tu vais falar sobre teranóstico, o que muda e quanto isso é essencial. Não dá para colocar tudo sempre ao mesmo tempo.
Então, a ideia é que algumas situações precisam ser privilegiadas, até pelo número de pessoas que vão ser atingidas por essa situação. Como é que vocês pensam isso, assim? Porque a gente cresce no mundo acadêmico com uma ideia muito técnica do que tem que ser feito, qual é a indicação, qual não é a indicação. Mas depois que acaba o mundo do nosso consultório, e tem o mundo do convênio, tem o mundo do SUS, tem o mundo da restrição, tem o mundo do relacionamento que a gente tem, fica muito essa questão assim de como lidar e promover, por exemplo, diagnóstico antecipado ou um screening, se não se tem a capacidade instalada para muitas vezes oferecer um tratamento digno. Ou, por exemplo, não tem a capacidade instalada, não é nem para fazer a robótica, mas para fazer a cirurgia, a prostatectomia aberta num tempo adequado. Acho que eu posso seguir, então. Pergunta brilhante, né, Alexei? E o comentário da Cristina também veio muito bem a calhar. Eu não tenho dúvida de que se hoje dentro do SUS a gente tem acesso a trastuzumab e pertuzumab para câncer de mama metastático, HER2 positivo, recentemente estamos caminhando para ter acesso a inibidor de ciclina para câncer de mama luminal metastático, que são tecnologias que trouxeram gigantes ganhos, né? E eu não questiono isso. Isso está acontecendo porque existe uma capacidade das mulheres e das entidades que representam as mulheres de lutar para ganhar esses direitos, né? E isso é histórico, isso a gente começa, faz um exercício, né? Eu já trabalhei em posto de saúde. Chega num posto de saúde, no posto de saúde clássico, aquele que é as fichas para ser atendido, né? E vai lá de manhã cedo, tu vai ver que 8, talvez 9 a cada 10 pacientes são mulheres. Isso é porque as mulheres são mais doentes, isso é porque as mulheres são mais, de certa forma, preocupadas com a sua saúde. Sim, porque as mulheres não são mais doentes, as mulheres são muito mais preocupadas com a sua própria saúde. E aquele dois homens que tu... Sim, existe uma diferença, né, nesse cenário. Começa no posto de saúde. 2 homens que tu for ver dentro de um posto de saúde na fila, eles estão junto com a própria mulher que traz ele. A mãe, a esposa, a própria filha. Então começa com uma necessidade de usar o Novembro Azul para não ficar só discutindo rastreamento de câncer de próstata, e eu acho que a gente consegue já sair dessa dicotomização de fazer ou não fazer, né? E a nossa posição aqui é muito bem clara, a mortalidade só aumenta, a gente precisa fazer algo, né? Mas a gente tem que sair disso, e estamos saindo aqui com um grupo discutindo isso e tentando trazer isso para a comunidade, mas fazer dos homens o que eles conheçam e saibam que eles têm que ter um médico, nem que seja o médico de família, o clínico geral, o seu urologista, para chamar de seu, né? Que o homem entenda que PSA sozinho não substitui o diagnóstico, que tem que ser feito o PSA e o toque prostático, que um complementa o outro. E com o homem entendendo que ele tem que promover saúde, né? Promover redução de riscos cardiovasculares, controle da pressão, controle de glicose, controle de dislipidemia, colesterol, ter um médico se chamar de seu, fazer esse acompanhamento, é um caminho para que a gente comece a organizar a classe pacientes homens, né? Da importância de estar se organizando, de certa forma, para estar lá na ponta, junto com quem tem o poder decisório, com os políticos, né, com quem tem a caneta na mão, para poder trazer essas terapias, para poder trazer essas inovações, né, e não só as inovações, também o abismo que é, de certa forma, do acesso de quem está dentro do Sistema Único de Saúde, lá no posto de saúde, quando tem um PSA ou um toque alterado e precisa da biópsia, para que a biópsia seja realizada o mais rápido possível,
que esse paciente não perca tempo, para ele chegue rapidamente num serviço de excelência, como é, por exemplo, o Conceição, o Dr. Daniel é urologista e chefe do serviço, em que ele possa chegar rápido lá para o Daniel, com a sua equipe, está fazendo o diagnóstico e está indicando o tratamento. Né? Então, são várias peças nessa engrenagem, mas eu acredito que a primeira parte é estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Discutir em grupo, tentando trazer esse conhecimento com a linguagem mais acessível possível para todo mundo, e que essas pessoas recebam essa informação e se organizem para lutar pelos seus direitos. Né? Isso é super importante. Daniel, dando início à parte final, eu queria que tu fizesse um panorama do serviço de urologia do GHC, do Grupo Hospitalar Conceição, da importância que é o GHC no cenário da saúde do Rio Grande do Sul, porque certamente é uma instituição essencial para a saúde dos gaúchos, né? E disso caminhando para o Hospital Moinhos de Vento, para Santa Casa, as realidades. O que tu percebe nessas realidades, assim, dentro desse cenário, que tu acha que... Bom, olha, o que eu vejo, Alexei, é que o que tu acha que pode ser implantado e qual é o caminho para que a gente possa melhorar o diagnóstico no câncer de próstata? Pois é, acho que essa pergunta é essencial porque a gente realmente vive numa questão dicotomizada, SUS, não SUS. Eu vou ser bem pontual a respeito disso. Mas eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de implementar políticas de gestão nos serviços de saúde do Sistema Único, que talvez a gente não consiga. Eu vou trazer um projeto que nós lançamos, inclusive apresentamos para o Ministério da Saúde a semana passada, que a gente eventualmente tentou se pensar fazendo muito, a gente viu que não tinha a menor possibilidade, mas para o sistema de saúde caiu como uma luva. E eu acho que é super importante pontuar isso aí, porque tem muito a ver com essa questão de aceleração do diagnóstico e da gente conseguir proporcionar um atendimento melhor. Então, ali, no momento em que acaba a pandemia, eu como chefe de serviço começo a ficar preocupado, porque a gente passou um ano sem fazer biópsia em ninguém e com os ambulatórios com um movimento baixíssimo. E aí vai vir uma avalanche agora de pacientes com doença grave e a gente vai ter que fazer alguma coisa. E eu comecei a pensar como é que eu posso acelerar esse processo diagnóstico e como é que a gente consegue proporcionar um melhor atendimento a uma população que ficou um ano sem desassistida, né? Com temor de pegar uma infecção viral, etc. E não vamos entrar nesse cenário. E o que nós fizemos lá? E hoje eu apresentei os dados que foram compilados dos últimos 2 anos e meio, que a gente estabeleceu um projeto chamado Biópsia Dia. E o que é isso? O projeto Biópsia Dia é um projeto de articulação com as unidades básicas de saúde, no qual a própria central da Secretaria de Saúde de Porto Alegre e do Estado encaminham pacientes pré-triados pelas unidades básicas. Então, todos os pacientes que forem pré-triados e tiverem indicação de biópsia, ou seja, PSA alterado para a idade ou exame de toque, e eu pedi que a maioria vem só com PSA ainda, e a gente tem trabalhado articulado com as lideranças da saúde comunitária para tentar implementar a utilização do exame de toque. Eu conversava ainda hoje sobre isso com uma liderança da saúde comunitária. Esse paciente chega ao hospital e normalmente a gente tinha, vou marcar a biópsia, o cara fazia a biópsia um mês depois, 40 dias depois, 60 dias, e a gente tem, por exemplo, dados do Ministério Público que falam que determinadas biópsias para tumores demoram até 370 dias, isso é dado, tá na internet, a gente vai analisar. E eu pensava assim, como é que eu vou poder acelerar esse processo? E o que nós fizemos? Eu pensei assim, olha, eu tenho o ecógrafo aqui, eu tenho um local para fazer, peguei um local no hospital só para fazer biópsia de próstata. Eu vou estudar qual é o antibiótico que eu consigo nível sérico no mesmo dia. Eu vou ver como é que eu posso triar esse cara para ver se ele tem infecção urinária ou não. E eu vou fazer a biópsia desse paciente no mesmo dia que ele chegar para fazer a primeira consulta. E é isso que a gente tem feito. A gente fez mais de 1000 biópsias já. A gente tem, assim, uma curva, e aí tem muito a ver com o que a gente conversou sobre screening ou não aqui, que Eduardo colocou com muita propriedade. A gente vê, assim, no primeiro ano pós-pandemia, 60%, quase 58% de positividade em biópsia, com mais de 20% dos pacientes metastáticos de novo. Então, assim, não fazer screening em um ano, a gente acelera grandemente o número de pacientes
com uma doença bem mais agressiva, e o número de pacientes com ISUP 4 e 5 também lá para cima, em torno de 50%, 60%. E depois desse corte de um ano pós-pandemia, a gente vem para números adequados, que são os números que a gente vê de 30% de positividade, né, e ali em torno de 7 a 10% de pacientes metastáticos e tudo mais. Então, assim, é um projeto que deu certo, é um projeto que acelerou o processo. Mas a gente tem que se rearranjar também para não deixar o paciente desassistido, como você colocou, Alexei. Fazer diagnóstico é algo que dá trabalho. Então, assim, a partir do momento que o paciente fazia a biópsia, ele vinha em 15 dias e eu consegui articular com a coordenação da patologia, em 15 dias ele tinha o diagnóstico. Então, ele vinha em 15 dias, tinha o diagnóstico, e no mesmo dia, a gente conseguiu conversar com a SADT, ele já fazia a tomografia e sentiu se desse positivo. E em 30 dias depois ele vinha com o diagnóstico, e no momento que ele vinha com o diagnóstico, a gente já sabia, ó, ele é cirúrgico ou não é? Ele é radioterapia ou não é? E se ele fosse cirúrgico, ele, no mesmo dia ele fazia a avaliação com o clínico e fazia os exames pré-operatórios. Então, a gente conseguiu colocar aí em torno de 45 dias triar esse paciente para fazer tratamento ou não. Então, assim, agora nós temos o centro de oncologia ali, e nós temos agora dois aparelhos de radioterapia que vão começar a funcionar pleno. O nosso bloco cirúrgico, a gente começou a operar os sábados, por exemplo, Novembro Azul é a cirurgia o sábado inteiro. Nesse sábado sou eu, inclusive, lá, né, a gente todos os sábados faz cirurgias para tentar movimentar isso aí. Nosso número de biópsias subiu quase 400%. E esse processo de aceleração foi factível, mas foi factível porque todo o grupo se motivou, né? E hoje vou deixar meu agradecimento ao vivo para todo o pessoal que trabalha lá no Hospital Conceição, que realmente se empenharam, na pessoal de enfermagem, pessoal do SADT, pessoal dos auxiliares, foram fantásticos, mas é algo que a gente conseguiu implementar. Mas, por exemplo, vamos citar, agora vamos sair desse projeto, que é um projeto que deu bastante certo, e agora nós estamos fazendo, inclusive, para câncer de bexiga no mesmo dia, e vamos passar para o Moinhos-de-Vento. O paciente não quer fazer a biópsia no mesmo dia. O paciente no Moinhos-de-Vento, ele quer pensar se ele vai fazer a biópsia ou não, certo? É muito complexo. O paciente semana ele vê a oportunidade, né? Ele já vem triado na unidade básica, assim, olha, o senhor vai ter que fazer uma biópsia. E ele chega lá, pô, vou fazer a biópsia, não acredito. Né? Não vou precisar nem pagar a passagem, porque às vezes vem do interior, não vou precisar trazer o acompanhante de novo. E nos hospitais privados, a gente não consegue implementar isso. Eu discutia e debatia com as lideranças desses hospitais, e realmente é muito complexo, porque o paciente, às vezes, é a primeira consulta dele, ele fez o PSA, ele já conhece o médico, ele vem falar contigo, não, só um pouquinho, pô, vai me indicar biópsia agora? Não, de repente vamos fazer um outro exame, a gente vê como é que fica, e tudo mais, então é bem mais complexo. Então, assim, a gente tem essas possibilidades. Um ponto só que eu vou falar rapidamente, Alexei, porque eu acho que é super importante, que foi algo que a SBUSC mobilizou há uns 2 anos atrás, que era tentar implementar para o adolescente masculino o mesmo que é feito para adolescente feminino. A mulher adolescente, ela é acostumada desde essa idade a visitar o ginecologista anualmente. E a SBU, com muita propriedade, começou a levantar essa bandeira de o menino adolescente começar a acompanhar com o urologista desde a idade da tenridade. Por quê? Para criar exatamente esse hábito que tu vem falando de, eventualmente, ter propriedade dos problemas que podem acontecer ao longo da sua vida e, eventualmente, depois falar o que a Cris e o que o Eduardo falou, que é ter a informação necessária para lutar pelos seus direitos e poder ter acesso a todas as tecnologias que a gente está falando. Excelente, Daniel. Eu acho que terminando trazendo experiências positivas e mostrando que o quanto projetos que eventualmente não foram frustrados no sistema privado, no sistema público, são absoluto sucesso, né? Eduardo, eu sei que tu tem um jantar aí em Boston, então eu queria os teus últimos pareceres aí para a gente dar encerramento. Primeiro, agradecer o convite, a doutora Alexei, a parceria da doutora Cristina, do doutor Daniel, o INTES, todos os apoiadores, né, patrocinadores, a Bayer, os nossos parceiros da Bayer também, pela oportunidade de estar construindo um momento em que a gente tenta, com linguagem mais acessível, discutir oncologia, uro-oncologia, de forma multidisciplinar e trazer, de certa forma, essas novas tecnologias, esse conhecimento, essas discussões
de certa forma até filosóficas em alguns momentos, para a população, para a ponta, né? Eu acho que isso é inovador, isso não é o normal. A gente está super acostumado, né, Cristina, doutor Alexei, doutor Daniel, outros colegas que possam estar nos vendo, a estar discutindo entre colegas. A gente já, no momento que a gente começa a fazer uma discussão multidisciplinar, a gente já sobe de forma muito positiva na construção de conhecimento e de difusão de conhecimento. Mas no momento que a gente se propõe a falar não só para profissionais da área da saúde, no momento que a gente se propõe a falar para lideranças, para a população na ponta, a gente pode, sim, acreditem, trabalho de formiguinha, construir coisas ainda maiores, né? Para no fim das contas, no fim do dia, a gente poder estar ajudando a população, né? Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, parabenizar a todos aí por estar nessa noite conversando sobre esses assuntos tão importantes e que a gente siga juntos enquanto sociedade, enquanto médicos, enquanto profissionais, todos os profissionais que estão dentro da equipe multidisciplinar do cuidado da uro-oncologia, hermanados para a gente poder construir a cada ano essa evolução do Novembro Azul para algo mais palatável e que chegue lá na ponta de fato para os nossos pacientes e que construa essa cultura de que o homem deve também cuidar da sua saúde, assim como a mulher muito bem o faz. Então, essa é a minha contribuição final e agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Eu concordo e eu queria dizer que é uma opinião muito pessoal, mas que eu vou dividir com vocês. Nós temos que copiar as mulheres em tantas coisas e no autocuidado é só mais uma das áreas em que a gente precisa melhorar e se inspirar, né, no que aí uso o meu espaço de palavra como homem, para que a gente possa atingir o que vem acontecendo e que tem muito espaço ainda para melhorar, mas o Outubro Rosa é um grande exemplo para que a gente possa ter a abordagem e a penetrância social que a saúde feminina tem e transpor isso para a saúde masculina. Doutora Cristina, o que não foi perguntado sobre a medicina nuclear que a senhora gostaria de deixar como mensagem aqui final? A medicina nuclear, ela pode ajudar os pacientes com câncer de próstata em vários momentos, né? Nós temos vários exames que a gente pode fazer acompanhando. Então, nós temos a cintilografia óssea, que é feito como rastreio no câncer de próstata. Nós temos o PET-CT, tanto com o PSMA, que é o antígeno específico da membrana prostática, quanto com o FDG, que a gente tem para outros tipos de cânceres que não só próstata. E a gente também tem tratamento. Nós temos os dois principais para o câncer de próstata, que é o Xofigo, que a nossa patrocinadora Bayer trouxe com muita força para o Brasil e é um exemplo a ser seguido a forma com que eles conseguiram o registro do radiofármaco e a inserção, a obrigatoriedade de reembolso desse fármaco para tratamento. E nós temos o Pluvicto, que está chegando agora no Brasil, acabou de conseguir o registro também de tratamento para o câncer de próstata. Posso dizer, então, sem medo de errar, que não tem como discutir jornada de paciente com câncer de próstata sem envolver a medicina nuclear? Pode, com certeza. Perfeito. Eu queria agradecer a todos. Quero compartilhar aqui da delicadeza que o Dr. Daniel, Dr. Eduardo e a doutora Cristina tiveram de reconhecer a equipe multidisciplinar, então também quero reconhecer e estender essa situação, porque tratar câncer e buscar o melhor para os pacientes é um trabalho em grupo. Então, a todos aqueles que foram citados e que são elementos diários e que nos ajudam nas campanhas, o doutor Daniel citou brilhantemente, né? Não se faz uma campanha sozinho, foi um esforço de todos, da patologia, da enfermagem, do SADT, da marcação, todo mundo se envolve nisso. E na discussão é muito importante que as especialidades também se envolvam.
agradecer os apoiadores, né? A Anhiggs, a Bayer, a Oncidium Foundation. Queria que tu explicasse um pouquinho o que é a Oncidium Foundation. A Oncidium Foundation, ela é uma fundação sem fins lucrativos. Ela fica sediada na Bélgica e o objetivo dela é aumentar o conhecimento da terapia radionuclídica, do teranóstico em si, no mundo e aumentar o acesso dos pacientes a essa terapia. Então, a Oncidium Foundation ela tem alguns projetos, inclusive de conseguir doações de dose de PSMA lutécio ou de outros tratamentos feitos com terapia radionuclídica no mundo inteiro para alguns pacientes que não conseguem acesso. E ela tem embaixadores distribuídos pelo mundo. Eu sou uma delas, eu sou uma embaixadora da Oncidium aqui no Brasil. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha sobre a Oncidium Foundation. E outra coisa que eu também queria falar, agora falando com a Anhiggs, eu acho que eu estou de todos os lados, né? Eu sou diretora da Anhiggs também de Patrimônio e Eventos, e eu queria aproveitar e trazer também que a Anhiggs ela tem um centro de simulação, onde pode fazer o treinamento, então, da parte de cirurgia robótica, de ultrassonografia e outras coisas ali. É um centro de simulação super tecnológico, novo que tem e que também vale a pena ir lá visitar. Além de continuar agradecendo os outros parceiros institucionais do INTES, eu queria te pedir para fazer o convite. Tem um convite agora no final, pessoal. Eu vou ler aqui o convite para vocês, porque a minha memória, ela, a essa hora da noite, já está falhando. Mas a gente vai fazer um simpósio de teranóstico que vai acontecer em maio. Ele é um simpósio que vai ser presencial. É o primeiro simpósio internacional teranóstico do diagnóstico ao tratamento. E, assim, é muito importante a gente falar sobre teranóstico, que é uma coisa nova, assim, como eu disse, não é tão novo assim, mas a palavra é nova. Sim. E o conceito que a gente tem falado cada vez mais em outras doenças é novo, então é uma coisa que está vindo com toda a força, que tem tido muitas publicações aí, tanto no câncer de próstata, no câncer de mama, e no tumor carcinoide e vários outros tipos de cânceres. Então, nós não temos só o PSMA lutécio e o xofigo, como foi falado aqui. Então, é muito bom a gente conseguir conversar com os outros especialistas, trazer o que tem de novo e, quem sabe, até mesmo conseguir, nesse curso, a gente unir forças para conseguir trazer novos radiotraçadores, novas terapias radionuclídicas para o nosso país o quanto antes, né? Então, finalizando, eu queria agradecer não só a presença, não só as palavras, não só a generosidade de vocês em dividirem o conhecimento, mas essa atuação, né? Essa atuação incansável que a gente vê da Cristina em trazer tecnologia para o Brasil, que a gente entende no trabalho de Robin Hood, do Daniel, de trazer um projeto que não conseguiu ser sucedido a pleno ou bem sucedido no Moinhos de Vento e proporcionar uma ajuda essencial para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Isso é extremamente valoroso. E ao Eduardo por esse trabalho de estar buscando aprimoramento, né, num centro de referência mundial, com a ideia clara de retornar e trazer essas possibilidades, né, essas ideias e perspectivas para o nosso meio. Deixa eu só aproveitar e falar aqui antes, que eu me esqueci, olha. O nosso simpósio internacional de teranóstico vai acontecer no dia 10 de maio do ano que vem. 10 de maio. Vai acontecer, então, no sábado, de 9 às 16 horas. Vai ser na Anhiggs, que fica aqui em Porto Alegre, e vai ter almoço no local. Ele é voltado principalmente para os especialistas que são ligados a essa parte de tratamento teranóstico, que são os oncologistas, os médicos nucleares, radiologistas, neurologistas, endócrinos, radio-oncologistas. São todos muito bem-vindos. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Bom descanso.